Alô, turma? Alô, alô, alô? Alô, tá ouvindo? Olá pessoal, Márcio Santos aqui, sejam muito bem-vindos ao Trendline Podcast. Esse é o podcast da Momentum. A gente tem um grande ato aí entre a última edição e essa aqui. Estamos aqui para gravar hoje uma entrevista muito bacana com o executivo Thiago Cardoso da Infinox Capital, uma corretora inglesa. Você vai poder ouvir ou ver esse podcast, né? A gente está gravando para ele ser executado tanto nas redes de podcast, que você vai poder baixar em todas elas, as principais redes, e também no nosso canal do YouTube, né? E em outros locais que a gente vai publicar aí nas mídias sociais, tá? Eu espero que você curta, né? A gente está fazendo esse trabalho com muito carinho para trazer informação de alta qualidade para você. E eu queria dar boa noite ao Thiago Cardoso. Thiago, boa noite. Olá, boa noite, Márcio. Tudo bem? Tudo tranquilo, o Thiago está lá em Portugal, então lá a gente tem uma certa diferença de fuso horário aqui para o Brasil, né? Enquanto a gente grava aqui, 3 horas. 5 horas de diferença, não é isso? São 3 horas de diferença aqui para Lisboa. Então tá moleza, então, tá? São apenas 3 horas de diferença, tá moleza. Thiago, assim, muito obrigado mesmo, cara, por você ter disponibilizado um pouco do seu tempo. A gente sabe que você é um workaholic aí também, né? Trabalha dia e noite, de vez em quando dorme, né? De vez em quando me lembro, quando existe mesmo essa necessidade, acabamos sempre por dormir. Mas é engraçado porque, trabalhando muito com o Brasil, como nós trabalhamos, e com toda a América Latina, torna-se complicado para quem está aqui em Lisboa conseguir terminar cedo o trabalho. Então, ainda são 1, 2 da manhã, e o Márcio sabe muito bem, porque às vezes trocamos mensagens a essa hora, e é muito difícil nós não conseguirmos ou não tentarmos desligar a nossa cabeça do trabalho por causa precisamente da diferença horária que existe. Mas fazemos-lo com todo o gosto e todo o prazer, e isso é que é importante. Com certeza. Antes da gente entrar assim, nos assuntos, que eu tenho diversos assuntos aqui para trocar com você, eu queria que você contasse um pouco sobre você e sobre sua história, né? Como você começou no mercado, como você chegou onde você está hoje. Ok, então é uma história por acaso bastante interessante. Eu quando comecei a operar nos mercados, eu tinha 17 anos, mais ou menos. Na altura ainda tinha que negociar em nome do meu pai, porque só podemos ter contas de negociação com 18 anos. E lembro-me que na altura, estamos a falar em 2008, não existia a tecnologia que existe hoje. Hoje em dia nós temos telemóveis, temos computadores de grande qualidade que facilmente conseguimos conectar à internet e realizar as nossas operações. Há 10 anos atrás não era assim que funcionava. Há 10 anos atrás, por exemplo, eu lembro-me que não tinha acesso à internet durante o dia. Eu ia para a universidade, colocava as operações de manhã com stop loss, com take profit, e só ao final do dia que eu chegava a casa e via o que é que tinha acontecido, se tinha ganho ou se tinha perdido nessas operações. Portanto, são realidades muito distintas, aquilo que nós vivemos atualmente e o que vivemos anteriormente há 10 anos atrás. Eu tive a sorte de, quando comecei a operar, comecei num período muito fácil de se negociar. Agora é fácil dizer que é fácil, na altura era, obviamente que é diferente, mas eu apanhei toda a crise do subprime, ou seja, apanhei a queda do euro-dólar, que caiu dos 1,50 para mais ou menos a zona dos 1,20. Ou seja, para mim a realidade dos mercados era chegar ao euro-dólar, shortar euro-dólar até logo de manhã. Passado umas horas estávamos sempre a ganhar, porque a realidade é que o euro-dólar caía em pique, todos os dias caía pelo menos 1, 2 figuras. Era muito, muito fácil para nós, e principalmente para quem, como eu, não percebia rigorosamente nada de trading, começar a fazer as primeiras operações. Portanto, eu tive muita sorte, e digo e reconheço que tive muita sorte quando comecei num período em que o mercado só tinha um sentido, o mercado só tinha uma direção, e quando nós começamos a ganhar, entusiasmamos-nos mais.
E, portanto, eu lembro-me que no meu primeiro ano, muito provavelmente, passei uma conta de 10 mil euros para sensivelmente 80 mil euros num ano. O que é ridículo. O que não faz sentido. Não, mas se me perguntar, mas foi por talento? Não, foi sorte. É que foi mesmo sorte. E eu reconheço que foi sorte. Que depois perdi também bastante quando o mercado lateralizou mais, porque tornou-se mais difícil operar. Mas o importante aqui nem é o que eu ganhei na altura em termos de rentabilidade. Foi o que eu ganhei em termos de entusiasmo para me dedicar mais a este mercado, para aprender. E depois repara que há 10 anos atrás não existia o conteúdo que hoje em dia há. Provavelmente ninguém ensinava Forex. Eu lembro-me que a primeira vez que eu aprendi sobre suportes, sobre resistências, que hoje em dia são coisas muito básicas de sabermos, eu aprendi tudo num canal do YouTube que era provavelmente o único canal que existia na altura, que eu por acaso não me lembro do nome, era qualquer coisa como Traders Room, algo assim, era um inglês, canal americano. Canal inglês, né? Era americano, eu lembro-me que era americano. Eles tinham um conceito engraçado, era um conceito em que tinham centenas de vídeos, só de 2, 3 minutos cada vídeo, em que em 2, 3 minutos ensinavam o que era um suporte, 2, 3 minutos o que era uma resistência, 2, 3 minutos o que era o RSI. E eu lembro que a minha vida era ver esses vídeos. Foi assim que eu aprendi. Ouvia o que era, por exemplo, pontos pivô, e ia testar numa conta real como operar com os pontos pivô. Ouvia um vídeo sobre o que era o RSI. Vou experimentar numa conta real como é que se opera com o RSI. Ao longo do tempo fui desenvolvendo, fui experimentando, fui perdendo muito dinheiro com estas experiências, mas acima de tudo não foi o que eu perdi, foi o que eu ganhei em termos de experiência e de conhecer o mercado por mim mesmo, porque na realidade ninguém me ensinou. Na altura não existia quem ensinasse. Portanto, tínhamos que ser nós a aprender por nós próprios. Isso ajudou-me bastante a crescer. Continuei a operar durante 5, 6 anos, até cerca de... Não, mais ou menos 3 anos, até 2011. Em 2011 eu acabo a universidade, tinha 21 anos, e candidatei-me a ir para uma corretora de bolsa que tinha acabado de abrir as operações em Portugal, que se chamava XTB, que é uma corretora polaca, que tem mais presença na Europa do que na América Latina. Entrei, comecei a trabalhar aí, na altura como júnior, com comercial, portanto a abrir contas, no fundo a convencer as pessoas a operarem no mercado, a explicar-lhes como é que funcionava a corretora. Fui evoluindo. Ao fim de 8 anos tive o convite do Jay, que é o Managing Director da Infinox, também do Robert Berkeley, que é o CEO, que já conhecia o meu trabalho também na XTB, ao fim de 8 anos. Então surgiu o convite de eu poder iniciar as operações da Infinox aqui em Portugal, em que nos íamos concentrar em todos os países que falavam português e espanhol. Portanto, íamos ter base em Lisboa e trabalhar todo o mercado da América Latina e Espanha. Portanto, esta, no fundo, é a minha pequena história de como é que eu comecei e como é que eu, no fundo, acabei por entrar neste mercado. Tudo se dedicou a uma coisa muito simples, que foi sorte. Porque entrei no momento certo, à hora certa, no mercado, que foi em 2008. Mas o interessante da sua história é que muita gente imagina, né? E eu ouço algumas histórias falando sobre isso, que existe assim uma grande disparidade entre o trader brasileiro e o trader europeu, por exemplo. Na verdade, aparentemente está todo mundo no mesmo barco, né? As pessoas têm as mesmas dúvidas e têm as mesmas dificuldades para ingressar no mercado, para aprender e tudo mais, né? Sim, é tudo transversal. É como, por exemplo, dizer as pessoas na Dinamarca ou no Brasil são mais bonitas do que as de França. Há pessoas bonitas em todo o lado. Se calhar nós é que não as conseguimos detectar tão facilmente. Nos mercados é igual. No Brasil há tantos bons traders como há, se calhar, nas Ilhas Seychelles, como há no Sri Lanka, como há no Afeganistão. É tudo uma questão de as pessoas conseguirem ter as fontes suficientes para aprenderem devidamente aquilo que são as bases do mercado. Ninguém pode começar a operar sem ter as bases. Pelo menos perceber uma coisa, o que é o risco e o que é o retorno. Já nem falo tanto em começar a aprender o que é um suporte, uma resistência, um indicador, uma média móvel. O importante, a base, é perceber o que é o risco e o que é o retorno. Exato. E a partir daí, por exemplo, eu dou-te um exemplo, Márcio. Eu não uso nenhum indicador para operar. Não uso um único indicador. Porque experimentei tantos ao longo do tempo que hoje em dia a minha zona de conforto é não usar nenhum. Ou seja, eu até podia não aprender sequer tecnicamente o que é um suporte, o que é uma resistência, ou o que é uma média móvel, ou um alligator, ou
um oscilador, que ia operar à mesma. Porquê? Porque percebo aquilo que é o risco e percebo o que é o retorno. Existe até uma dúvida agora que me bateu, porque aqui no Brasil, por exemplo, se você é um assessor de investimentos, você não pode operar o mesmo ativo que você analisa, por exemplo, né? A gente tem essa restrição. Existe também isso na Europa? Não, é assim, isso existe, mas é ao nível das ações. Ou seja, quando nós trabalhamos para uma instituição financeira e, por exemplo, fazemos uma nota de research, por exemplo, sobre uma ação portuguesa, o Banco Comercial Português, por exemplo. Uhum. Se eu sou o analista dedicado por parte de uma instituição financeira a fazer a nota de research dessa empresa, eu não posso estar a operar nela. Porquê? Porque existe a possibilidade de eu ter informação como é que se diz? Informação privilegiada sobre o que se passa na internet, nessa empresa. Quando falamos de Forex é difícil termos informação privilegiada, quer dizer, hoje em dia mesmo que me digam amanhã quais é que vão ser os dados de emprego que vão sair na próxima sexta-feira, eu provavelmente, o que é que eu vou fazer com aquilo? Se calhar vou falhar o meu trade. Sim. Porque eu não sei se o mercado vai para cima ou se vai para baixo, depende da circunstância. Portanto, não, na Europa, isto existe mais ao nível mesmo das grandes instituições e de quem está responsável por lançar as notas de research das empresas. Você falou do mercado de ações e, assim, uma coisa que a gente pouco ouve falar é do mercado acionário. Eu, por exemplo, assim, nunca ouvi falar muito do mercado acionário aí em Portugal, né? É um negócio que o pessoal faz muito trading, tem essa coisa, ou as pessoas buscam outros mercados maiores, assim? Portugal é um país muito específico em termos, no que diz respeito ao mercado acionista. E eu digo isto porquê? Porque houve uma altura, portanto, o índice português é o PSI 20, que é o índice que mede as 20 maiores empresas portuguesas, por base de capitalização bolsista. E mais ou menos quando Portugal entrou não digo quando entrou para a União Europeia, mas quando houve ali os anos 90, que foi quando o chamado altura das vacas gordas, que era quando toda a gente fazia dinheiro, a economia estava pujante, as empresas também cresceram muito. Havia empresas em Portugal que cresceram quase 1000% em 2, 3 anos. Ou seja, uma altura em que muita gente fazia dinheiro. O que é que acontece? Acontece que Portugal não é um país muito maturo no que diz respeito aos investimentos. Ou seja, é muito rara a pessoa que, para poupança, investe em ações para ganhar dividendos ou para investir no longo prazo. Não existe essa cultura, como por exemplo existe nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, uma criança de 18 anos, quando faz 18 anos e começa a trabalhar, já tem a cultura de 10% do meu salário vou guardar para investir em ações. E vou comprar Apple, vou comprar IBM, vou comprar empresas McDonald's, qualquer empresa que no futuro me vá continuar a dar dividendos. Existe essa cultura, em Portugal não existe. E depois temos um problema. Portugal, há uns anos atrás, sofreu várias falências das maiores empresas portuguesas. O caso do Banco BES, que era o maior banco privado que caiu, faliu. O caso da PT, que era como a vossa Oi, que faliu também. Portanto, o investidor tradicional português é um investidor que já sofreu muito. Já sofreu muitas perdas, já sofreu ver muitas empresas a falirem e haver zero desse investimento. E, portanto, tornou-se um mercado onde... E dou-te outro exemplo. PSI 20 maiores empresas. Na realidade, nem tem 20 empresas nesse índice, tem menos. Porque não existem empresas grandes e interessantes o suficiente para pertencerem ao índice. Portanto, é um mercado muito pouco maduro e o que faz com que quem é mais jovem procure investimentos mais alternativos. Caso das criptomoedas, caso do Forex. Portanto, ou seja, a nova geração já está a aprender de uma forma mais sofisticada aquilo que são os investimentos, o que é bom. Não, isso é sensacional, bom saber disso. Fala em, assim, essa questão de corretora, durante muitos anos a gente falou o termo corretora Forex. Hoje eu tenho a impressão que isso não faz mais sentido, né? Você chamar uma corretora de Forex. As corretoras deixaram de oferecer só Forex para poder oferecer uma opção multiproduto. E isto acontece por causa não só da concorrência, porque cada vez há mais corretoras, ou pelo menos isto é um negócio obviamente lucrativo, porque há muita gente a operar, havia poucas corretoras, portanto tornou-se um negócio muito lucrativo, mas
que promoveu a criação de muitas corretoras. Muitas corretoras nasceram com a ESMA, com a introdução das medidas da ESMA, que se calhar já vamos falar sobre isso a seguir, fez com que houvesse muitas corretoras offshore também a abrirem, que têm menos custos e, portanto, podem, por exemplo, dar euro-dólar com 0,3 pips de spread, por causa do modelo de risco que correm e por causa dos menores custos que têm. Ora, isso fez com que as maiores corretoras, que na altura só faziam Forex, no outro caso, por exemplo, da FXCM, da Alpari, que só ofereciam Forex antigamente, há 5, 6, 10 anos atrás, na altura eram as maiores, Sim. tiveram de procurar outros produtos, procurar outros mercados, procurar outras geografias e assim tentar diversificar aquilo que são as suas opções que dão aos investidores. E, portanto, e depois não te esqueças também que todos os anos vemos novos produtos a serem lançados. Ainda recentemente, as criptomoedas geraram muita procura por muitos investidores, muitos deles sem saber sequer o que é uma criptomoeda. O advento disso tudo poder virar CFD ajudou bastante, né? Sim, porque o CFD acaba por ser um produto que permite dividir o subjacente, o contrato subjacente, por exemplo, índices. Vamos imaginar que eu estou a operar Nasdaq. Se eu quiser operar um contrato futuro, eu vou precisar de muita margem. Vou precisar de um valor muito grande em margem para poder operar esse mercado futuro. Tendo o CFD, eu consigo dividir esse contrato futuro em microlotes, por exemplo. Sim. Posso operar 1/100ª parte do futuro, por exemplo. Na Infinox, por exemplo, conseguimos operar 1/10ª da parte desse futuro, o que permite a investidores com menor capacidade financeira de poder mesmo assim experimentar o mercado, testar o mercado com capital real, mas com menos capital, para ir aprendendo, e portanto isso permite que haja uma maior gama de clientes a poder investir. Você falar que antes o cara, para investir num futuro de Nasdaq, ele tinha que ter uma conta lá nos Estados Unidos, não é isso? Tinha que ter uma corretora que fornecesse acesso direto aos mercados. Nós também na Infinox temos essa opção de operar diretamente os futuros. É uma desk que nós temos em Londres. Até por acaso é um brasileiro que trata disso, que é o Alex Shaya. Ele é o responsável da nossa mesa de opções e futuros. E nós por acaso temos 3 plataformas que o permitem fazer. Mas sim, respondendo à pergunta, na altura, para conseguir ter acesso aos futuros era preciso não só uma conta muito grande, mas ter a capacidade de conseguir ter uma conta fora, no vosso caso do Brasil, no nosso caso, eu creio que se pudesse fazer por um ou outro banco em Portugal. Agora não me recordo, mas creio que havia um banco de investimento que permitia isso. Você tocou até num ponto que um aluno me perguntou, eu não sei se tem uma forma simples de explicar isso, né? Como é que é essa conexão entre a ordem que ele manda do MetaTrader dele aqui e o mercado real? Como é que vocês fazem esse casamento, né? A gente sabe que tem uma automatização, mas existe uma forma de explicar essa camada intermediária de forma simples? Sim, existe uma forma muito complexa que demoraria 2 horas a explicar como é que funciona, que eu não vou fazer. Mas de uma forma muito simples. Então, a corretora é um intermediário. O que é que intermedia? Tal como, por exemplo, um vendedor de casas intermedia quem quer vender uma casa, quem quer comprar uma casa. A corretora faz isso para operações financeiras. Ou seja, a corretora intermedia aquilo que é a procura de um cliente em negociar um ativo com o liquidity provider, que é uma empresa que une a liquidez que existe geral no mercado, que vai buscá-la muitas vezes aos bancos, aliás, vai sempre buscá-la aos bancos, depende dos contratos que tenham acordado com esses vários bancos, e o que a corretora faz é liga as várias ordens do cliente e atira-as para o liquidity provider. Portanto, aquilo que nós fazemos é, no fundo, ligar o grande fluxo de ordens que existe no mercado ao cliente de retalho. Isso parece ter parece ter um alto nível de complexidade. A chance de dar erro isso, existe isso? Como é que é feito esse controle de erro, assim, né? Já existiu há muitos anos atrás. Hoje em dia, ao dia de hoje, a tecnologia permite a que não existam erros. Bom, não é bem assim porque há sempre margem para erro quando falamos de tecnologia. Muitas vezes, em muitas corretoras, por vezes acontece a situação de eu abrir uma ordem e demorar mais do que um microsegundo a ordem entrar. Isto acontece, é normal, é tecnologia. Muitas vezes é porque não existe ordem suficiente. Nós, obviamente, que somos
clientes mais pequenos, não temos carteiras muito grandes e não vamos colocar ordens também muito grandes que obriguem a que haja um fluxo de procura muito grande no liquidity provider para a ordem ser executada. Portanto, para nós não existe muito essa probabilidade de erro, porque somos investidores mais pequenos. Mas sim, mas existe a possibilidade que nem é de um erro técnico, mas sim de haver procura ou oferta suficiente para as ordens que são procuradas pelo investidor. Entendi. Mas basicamente a gente não vê muito problema de liquidez nesses mercados que são muito grandes, né? Não, neste caso não. Estamos a falar de Forex, é o mercado mais líquido do mundo, portanto nunca existe isso. E por isso é que também é um mercado mais barato de se negociar. Os onde têm os custos mais baixos. Negociarmos euro-dólar custa muito, muito pouco, principalmente com a Infinox, custa muito, muito pouco, porque precisamente existe muita liquidez e é fácil, tanto para o cliente como para a corretora, conseguir encontrar liquidez através do seu liquidity provider. Falar em corretora, você está numa corretora que está, obviamente, por causa de N motivos, está se espalhando por algumas partes do mundo, né? Tem uma estratégia em relação a isso, mas ela está no centro do universo do Forex, que é a Inglaterra. Como é que fica essa questão do Brexit? Para a corretora, para vocês, como é que vocês veem isso? Realmente vai haver uma fuga dessas corretoras para dentro do continente ou isso não existe? Ok, então, antes de haver Brexit, a Inglaterra pertencia à União Europeia. Ou seja, se eu tivesse uma corretora em Inglaterra, eu, tendo a licença da FCA, que é o regulador inglês, eu podia solicitar clientes não só à Inglaterra, mas a toda a União Europeia, porque a Inglaterra pertencia à União Europeia. Ora, o que acontece? A Inglaterra saindo da União Europeia, as corretoras que estão em Inglaterra não podem solicitar clientes europeus. Porquê? Porque a Inglaterra já não está na Europa. Portanto, quem esteja em Inglaterra só pode solicitar clientes ingleses e não clientes europeus. O que acontece? Existem muitas corretoras inglesas que também estão no Chipre. E o Chipre pertence à União Europeia. E a licença da SAISEC, que é o regulador cipriota, está por baixo da ESMA. Ou seja, se eu tivesse uma corretora que tem licença da FCA, que está em Londres e que também está no Chipre, com o Brexit eu posso solicitar clientes na Inglaterra e posso solicitar clientes na Europa porque estou no Chipre. O que acontece com o caso, que é o exemplo da Infinox? A Infinox tinha uma máxima que era não ir para o Chipre. Porque, como sabemos, o Chipre está associado a corretoras que muitas vezes dão problemas, é um regulador que, enfim, deixa passar muita coisa. E o próprio país já teve vários problemas sérios, né? Sim, mas pronto, isso é mais ao nível do país, não tem tanto a ver com aquilo que é o regulador e o que as empresas fazem lá. E depois temos que pensar, porquê é que as empresas de Forex vão todas para o Chipre? Tem que ter alguma vantagem. Tem que ter alguma facilidade de lá estar. E alguma coisa que os permita também fazer uma operação mais dúbia, ou seja, que não se consiga ver muito bem o que é ali feito. Então a Infinox sempre teve a velha máxima de não ir para o Chipre e evitou isso durante anos e anos. Com a questão do Brexit, foi obrigatório para a Infinox ter uma sucursal dentro da Europa. Porquê Portugal? Porquê Lisboa? Sim. Essa é outra questão que se calhar ias fazer dentro disso. Porquê que íamos escolher Lisboa? Vários motivos. Primeiro, questão regulatória. Portanto, precisávamos de um escritório na Europa. Aliás, todas as corretoras que estavam em Londres tiveram que abrir na Europa. Tens o caso da Active Trades, que acho que abriu na Bulgária. Outras optaram por não solicitar mais clientes ingleses. É o caso de uma corretora inglesa chamada Exness, que decidiu não operar mais com europeus, decidiu não fazer o custo de ter que ir para a Europa, só fica em Inglaterra e só faz offshore, para corretora offshore, para regulação offshore. Nós optámos por Portugal por várias razões. Portanto, primeira, porque necessitávamos da regulação europeia. Segundo, porque víamos Portugal como uma porta de entrada para o Brasil, porque obviamente conseguimos ter uma maior facilidade de comunicação e por isso é que eu estou aqui a falar para toda a gente, porque temos esta facilidade de comunicarmos uns com os outros. E porque sabendo a Infinox que queria ser forte na América Latina, escolhendo entre Portugal e Espanha, Portugal é um país mais barato e Lisboa é uma cidade mais interessante para captar talento.
E a terceira foi porque, vindo eu de uma corretora, acabava-se por conseguir encontrar uma pessoa como eu que conseguia também trazer pessoas dessa mesma corretora. Tanto que eu abri a Infinox com mais 4 colegas da corretora onde estávamos. Portanto, conseguimos aqui apanhar uma equipa já com experiência que pudesse iniciar as operações em Lisboa. Portanto, foi o agregar de todas estas oportunidades que fizeram a Infinox escolher Lisboa e, portanto, optarmos por, obviamente, querermos ter uma regulação dentro da Europa para complementar a regulação britânica. Agora, isso me leva até uma questão que eu nunca vi ninguém comentar. Fala-se muito, por exemplo, o americano ele não pode operar fora dos Estados Unidos, né, com facilidade. O brasileiro pode operar em qualquer lugar. Ninguém tem nenhum tipo de impedimento para operar em lugar nenhum. Do jeito que você falou, eu entendo assim, então quem está no continente não pode escolher abrir uma conta na corretora que está na Inglaterra? Ele não poderia fazer isso? Como o brasileiro hoje pode fazer? Pode. Ou seja, quando referes continente, a Europa. Eu digo, na Europa, né? O europeu, o cara que está em Lisboa, eu quero abrir uma conta na corretora que está na Inglaterra. Eu não poderia fazer isso se tiver o Brexit? Pode. Existem vários países que, devido às regulações que foram implementadas, é proibido para qualquer outra corretora poder aceitar esses clientes. É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos da América. Uma corretora, estando na Inglaterra, estando na Europa, estando agora recentemente na Infinox abriu também na África do Sul, por exemplo, estando na África do Sul, um cliente dos Estados Unidos da América não pode abrir conta nessas corretoras, tal como, por exemplo, o cliente japonês. Isto deve-se ao facto de tanto os Estados Unidos como o Japão obrigarem os outros reguladores a não aceitar esses clientes. Ah, tá. Eles usam o poder econômico deles, na verdade, para forçar que isso aconteça, né? Usam, não diria que é o poder económico, diria que é a intenção deles manterem o dinheiro dentro do seu país. Mas eles não têm restrição quanto a estrangeiros irem lá para dentro, né? Não, eles também não é toda a gente que consegue abrir conta no Japão ou nos Estados Unidos. Nem toda a gente consegue, é preciso ter umas certas características para o poder fazer. Mas sim, é mais fácil abrir dentro dos Estados Unidos do que o americano abrir fora. Isso é sem dúvida. Bom, a gente sabe que o Brexit está meio enrolado, né? Quer dizer, tende a sair, mas pode não sair, ainda é uma coisa que... Vai acontecer. Brexit vai acontecer. Vai acontecer, agora é uma coisa, já é uma realidade, né? Sempre foi. Houve o referendo, foi uma realidade. Há duas grandes questões, que é saber quando e se é com acordo ou sem acordo. Essas são as duas grandes questões. Aparentemente vai ser com acordo, né? O ideal para todos, principalmente para quem está em Inglaterra, seria que houvesse acordo. Porque se não houver acordo, a Inglaterra está numa situação muito delicada nos próximos anos. Para nós que somos traders, muita gente sabe que existe essa questão da alavancagem, né? O cara que tem menos capital, a alavancagem é um negócio, é um termo importante. A gente sabe que a Inglaterra, ainda na zona do euro, está sobre essa legislação, a ESMA, né, a SMA, e havendo o Brexit, ela vai ficar fora. Provavelmente, não sei, talvez ela volte a ser regulada como era antigamente, a questão da alavancagem. Bom, primeiro eu queria que você desse uma palavrinha assim rápida sobre o que é essa legislação, tá? Por que ela existe, afinal de contas, né? E como é que ficaria se houvesse Brexit, se a Inglaterra iria adotar ainda essas regras de alavancagem ou iria voltar ao que era antes? Ok, começando do início. A ESMA é o regulador europeu. Portanto, a União Europeia tem vários países, cada país tem o seu regulador, mas foi criado um regulador geral a nível europeu que dita as normas para cada um dos reguladores locais. Chama-se ESMA. A ESMA surgiu, estas restrições surgiram por causa de muitas políticas que corretoras tinham, principalmente as do Chipre, em relação a certas promoções que faziam. E nós chegámos a um ponto onde víamos, por exemplo, corretoras oferecerem bónus de 1000%, corretoras oferecerem, por exemplo, opções binárias, bónus sobre opções binárias, oferecerem uma série de incentivos, não à negociação, mas ao engano aos clientes. Ou seja, havia uma fomentação muito grande
para que as pessoas depositassem, e como é óbvio, nós sabemos, estatisticamente, há mais perdedores do que ganhadores, o que fazia com que, obviamente, correndo eles um risco das suas próprias operações, acabariam por ir buscar muito dinheiro aí. Ora, o que a ESMA veio fazer foi colocar um ponto final a isso, ou seja, foi colocar uma série de medidas que restringiam certos benefícios que as corretoras na altura tinham para evitar que os clientes perdessem mais. Então, colocaram restrições, por exemplo, as corretoras não podem promover, por exemplo, as oportunidades de mercado. Ou seja, eu não posso fazer uma publicidade na internet ou na televisão a incentivar as pessoas a negociar. A corretora não pode oferecer uma alavancagem acima de 1:30, a não ser que eu seja um cliente profissional. As corretoras não podem oferecer promoções, seja de bónus, seja de rebates. Por exemplo, na Europa acabou a questão dos IBs, só se pode oferecer modelos de CPA a afiliados. Portanto, todas estas restrições mataram o mercado, porque obviamente a rentabilidade de uma corretora, quando tem clientes a negociar em 1:500, é muito superior do que 1:30, porque o cliente abre mais lotes, abrindo mais lotes o spread é maior, o spread sendo maior mais ganha a corretora. Ou seja, muitas corretoras faliram, muitas optaram por deixar de solicitar clientes na Europa por causa disso, e estamos num ponto onde obviamente surgiram muitas corretoras offshore precisamente para apanhar estes clientes europeus que não querem estar sobre a jurisdição da ESMA. Na minha opinião, é necessário que haja um regulador, é necessário que se restringam certas medidas, nomeadamente na alavancagem, mas não ao ponto a que chegou a ESMA. Foi muito exagerado as medidas que a ESMA fez, na minha opinião. E isso só fez com que o investidor europeu vá procurar soluções offshore. Vá para corretoras que estejam no Vanuatu, na Austrália, nas Seychelles, nas Bahamas, e muitas vezes, se não tem cuidado ao escolher as corretoras, acaba por ir para uma corretora menos confiável, que depois se vai aproveitar do capital do cliente. E, portanto, nessa medida eu acredito que a ESMA foi e não pensou que o cliente europeu pudesse ir procurar soluções a corretoras menos confiáveis lá fora. E isso é pena. Com a questão do Brexit, portanto, saindo a Inglaterra da Europa, como dizes e bem, sai do âmbito da esfera da ESMA. No entanto, a ESMA fez um acordo com a FCA que mímica, portanto, copia as mesmas restrições dentro da FCA como dentro da ESMA. Portanto, mesmo quem esteja dentro da ESMA, a Inglaterra, em Londres, após o Brexit, vai sofrer com as mesmas restrições que as corretoras dentro da Europa. Bom, então no fim das contas não vai mudar nada, né? Vai ficar a mesma coisa, né? Vai ficar exatamente a mesma coisa. Tá, ok, perfeito. Então, é bom saber. Eu tinha essa dúvida, achei que poderia acontecer de retornar, né? O que estava anteriormente, mas já vi. Não, a única situação, fala-se que no Chipre possa existir um aumento da alavancagem de 1:30 para 1:50. Mas não é certo. Para quem tem pouco dinheiro não faz muita diferença, assim. Não faz diferença. Aliás, desmotiva as pessoas a operarem, porque é verdade que os clientes podem perder menos. E aliás, há aqui uma coisa interessante. Uma das medidas da ESMA foi precisamente colocar um disclaimer em todos os sites da percentagem de clientes que perde. Uhum. Uma coisa interessante, já passou mais de um ano e a maior parte das corretoras tem mais perdedores do que vencedores. É porque, na verdade, o cara não pede porque tem uma alavancagem alta ou baixa, né? Ele pede porque não tem conhecimento do risco, né? Perde porque toma más decisões. É verdade que há sempre uma parte de clientes que muitas vezes vem ao engano, é enganado por, sei lá, pessoas que querem gerir o dinheiro, que prometem 1%, 2% ao ano e esquemas desses há em todo o lado, infelizmente. Aqui a questão da ESMA foi também para prevenir um pouco isso, mas a verdade é que os traders vencedores
aqueles que realmente ganham e são consistentes, foram procurar uma alavancagem maior fora da Europa. Foram para corretoras offshore. E pronto, né? E, portanto, a ESMA expulsou os clientes que já têm conhecimento e que souberam por eles próprios encontrar alternativas fora, mas os clientes pequenos acabaram por agora estar fugitivos desta política da ESMA e destas restrições. É bem complicado, realmente, né? Na verdade, assim, parece que é um pouco do mercado querendo... O mercado não, né? O governo, o legislador querendo tomar conta pegar o cara no colo, realmente, né? E tomar Exato. conta dele, né? Como se fosse possível impedir o cara de quebrar no mercado. Na verdade, eu acho que não tem como impedir, né? Sim, exatamente. E depois há outra coisa. Por exemplo, houve também algumas restrições sobre empresas de educação. Ou seja, muitas delas tinham que ser reguladas, não podiam, por exemplo, ter modelos de rebate para serem recompensadas por encaminharem clientes para uma corretora. E isto é contraditório. Então, se necessitamos ter um mercado com mais conhecimento, então quem vende cursos ou quem vende educação, vamos bloqueá-los. Portanto, acaba por ser um bocadinho também contraditório. Há que apostar mais na educação, na realidade. Ficou bem estranho isso aí, né? Você acha que pode ser revista essas questões? Porque isso parece realmente um contrassenso, né? Já aconteceu mesmo no Japão, já aconteceu mesmo nos Estados Unidos, é muito, muito pouco provável. Aliás, é mais provável que outros países fora da Europa sigam as mesmas medidas do que propriamente a ESMA voltar atrás. Não me parece que vai acontecer. Tá, ok. Aliás, até tens um exemplo. A Austrália vai copiar as medidas da ESMA, mas de uma forma ainda mais agressiva, que é uma alavancagem de 1:20. E realmente vai matar o mercado lá também, né? E repara, houve muitos clientes, ou muitos investidores europeus, não falo tanto até dos brasileiros, porque os brasileiros têm muitas alternativas, felizmente, de investimento, mas, por exemplo, clientes europeus que, para fugirem às restrições da ESMA, foram abrir contas em corretoras como IC Markets, Pepperstone, ou Markets, portanto, corretoras que têm sede na Austrália. Sim. E agora vão ter uma alavancagem de 1:20. Portanto, fugiram, mas agora não têm como escapar, porque vão estar com... Vai ter jeito mesmo, né? Exato. Falando dessa questão de risco, a gente sabe que a corretora, e vocês já deram aula sobre isso também no Instagram, a gente já assistiu, ela tem um modelo de risco voltado para entender o risco do próprio cliente e medir o risco da própria corretora, né? Existem sinais de que um cara vai quebrar, né? De que um trader está a caminho de quebrar. Eu lembro de vocês terem falado um pouco disso. Você recorda agora de quais são, você poderia me dizer, alguns desses sinais de que o cara está caminhando, de repente ele mudou o comportamento dele, é notável isso e ele está caminhando para realmente falir a conta dele? É difícil de prever, mas todas as corretoras têm um departamento de trading que mede precisamente quem é que acaba por ter um perfil mais perdedor ou vencedor. E há várias formas de o fazer. Normalmente até são algoritmos que o medem, não é uma pessoa que está atrás do ecrã que diz, olha, este cliente é perdedor, este é vencedor, este é perdedor. São algoritmos que medem. Um exemplo, se um cliente abre uma conta, começa a fazer muitas operações repetitivas, sem ser um sistema automático de trading, um robô, então é alguém que ou é mesmo muito bom, porque é um scalper, ou então é um apostador, que está a fazer as coisas sem saber. Certo. E está a fazer sem saber, só tem uma hipótese de ganhar, é com sorte. Mas não vai acontecer sempre. Certo. E portanto isto é um típico cliente que provavelmente abriu conta só para ver o Forex como uma aposta. E isso é mau. Entendi. O que você acha que podia ser assim, a principal dica para esse cara, esse trader, esse cara iniciante não quebrar, para ele sobreviver no mercado? Olha, eu tinha uma regra, e isto é sempre quando eu dou seminários e dou webinários e dou formações, eu não digo o que é o certo ou errado, eu digo o que é que funcionou para mim e que eventualmente, conforme a minha experiência, pode funcionar para os outros. Então eu tinha regras, eu acho que acima de tudo é a disciplina no risco, na gestão de risco. E eu conto sempre uma história muito interessante, que é como é que eu fazia o meu risco. Eu todos os dias, eu só tinha duas regras, que era, ou perdia
$100 ou ganhava $500. Como digo isto, posso dizer perder 200 para ganhar 1000. Portanto, tem que ser um rácio de 1:5. E porquê que é 1:5? Porque vamos imaginar que eu começo a operar na próxima semana. Segunda-feira eu tenho a sorte de conseguir ganhar $500. Significa que terça, quarta, quinta e sexta, se eu for disciplinado, eu vou perder 400. Então vai terminar com 100 de lucro. 100, 100, 100. Mesmo só ganhando um dia da semana, eu saí na semana vencedor. E se eu fizer isto durante 4 semanas, em que só acerto uma vez, só há um dia em que eu consigo realmente atingir a minha meta de ganho, eu mesmo assim consigo tirar $400 de lucro mensal. Apenas ganhando uma vez em cada 5. Portanto, se nós conseguirmos ter uma disciplina naquilo que é a nossa gestão de risco, e isto não importa estarmos a dizer, olha, a melhor estratégia é quando as médias móveis cruzam ou quando o RSI está nos 30, a melhor estratégia é ser disciplinado. Definir qual é que é o meu nível de risco, qual é o risco que eu estou disponível para aceitar e perante isso dizer, por exemplo, eu tenho uma conta de $10.000. Qual é que é o meu risco diário que eu quero correr? 1%? 10%? Se for 1%, todos os dias eu só posso perder $100. Então eu vou a uma folha de cálculo, vou a um Excel e vou todos os dias colocar a minha performance. Eu ainda tenho as minhas folhas de cálculo de há 6 ou 7 anos atrás. Todos os dias eu colocava. Se eu às 8 da manhã começo a operar, perco $100, fechou. Fecho o computador, acabou. Não opero mais, amanhã há mais. Mas eu tenho que ser mentalmente disciplinado para perceber se já estou no meu nível de risco ou não. Saber quando parar, né? Saber quando parar. Olha, um exemplo, casino. É a mesma coisa. Tem que saber quando se para. Não existe um racional para tomar a decisão. E eu ia dizer que eu ia te contar uma história interessante que eu, em 2013, eu dei uma formação sobre gestão de risco. E eu fiz uma coisa durante o mês que foi, todos os dias, às 10 da manhã, hora portuguesa, eu fazia uma operação. Abria 0,10 lotes de euro-dólar. Sempre com um stop loss de 10 pips e um take profit de 50 pips. Como é que eu tomava a decisão de comprar ou vender? Moeda ao ar. Então eu todos os dias lançava uma moeda ao ar para saber se comprava euro-dólar ou se vendia euro-dólar. Mas sempre com a mesma gestão de risco. Take profit 50 pips, stop loss 10 pips. Num mês, que tem 20 dias de negociação, eu ganhei dinheiro. É um teste interessante esse aí, né? Sou um bom trader? Não. Sou um bom gestor de risco? Excelente. Exatamente. E agora, se conseguirmos juntar esta boa gestão de risco a uma boa tomada de decisão, então está o segredo para se conseguir ter sucesso nos mercados. Não é fácil. Na minha opinião, este é o segredo. Não é fácil porque as pessoas elas tendem a serem disciplinadas, né? Essa que é a grande dificuldade, né? Exatamente. Mas isso está naquilo que os humanos são. Os humanos são indisciplinados, são egoístas, querem sempre mais do que aquilo que podem ter ou que têm. E, portanto, não havendo esta disciplina mental de sabermos eu já ganhei o suficiente, não quero ganhar mais. Amanhã é mais um dia. E se não olhamos para isto para o longo prazo, e nós sabemos bem que no Brasil há muito as pessoas que querem enriquecer de um dia para o outro. É verdade. Ou alguém que diz que se investires o dinheiro comigo vais ganhar 10% ao dia. É um clichê, mas as pessoas têm que notar que não é realmente uma corrida de 100 metros, né? É um negócio mais longo, né? É uma maratona. E, aliás, é interessante. Eu tenho um website, precisamente, que se chama Dividend Marathon. Portanto, para explicar que os mercados são uma maratona, não são um sprint. Portanto, da mesma forma como, um exemplo, se eu for ao ginásio, eu não consigo, num treino só, ou 2 treinos, ficar gigante, ficar grande, musculado. É um processo, demora anos, demora 2, 3, 4, 5 anos e demora muita disciplina. Ter de ir todos os dias ao ginásio, ter de comer bem, não comer hambúrgueres, não comer gelados, não comer pizzas. Portanto, exige muita disciplina. Se eu quero ter um corpo perfeito ao ir ao ginásio, eu, para ser um trader perfeito, tenho que seguir muita disciplina. É o mesmo racional.
Eu vou te falar que esse aí é a grande dificuldade, realmente. É porque as pessoas... É tão fácil o cara abrir uma conta no mercado hoje, né? Que ele acha que é É muito fácil fácil. operar no mercado, né? Ele não encara de forma profissional e realmente acaba quebrando. E aí a gente vê as estatísticas, né? 90, 80, sei lá, 90, mais de 90% das pessoas quebrando no mercado financeiro. Exatamente. Puxando a sardinha para o Brasil agora, o Brasil é um mercado que tem despontado, né? Agora, para as corretoras, principalmente porque a nossa renda fixa no Brasil morreu. Nós temos aí um cenário de baixa taxa de juros, de retorno zero praticamente, se não negativo, dependendo do que você escolhe, o retorno será negativo, e isso tem feito com que o brasileiro tenha observado bolsa, né, tá de olho, realmente assim, eu trabalho em banco também, tenho notado esse apetite pelo risco todos os dias, pessoas chegando e querendo mais informações, porque querem arriscar mais, mesmo sem ter conhecimento nenhum, porque elas tinham uma vida confortável, né? O Brasil chegou a pagar 20% ao ano sem você fazer nada, né? Só deixar o dinheiro parado lá. O cara que tinha 1, 2 milhões vivia muito bem, hoje acabou. Então, assim, ainda assim, o brasileiro começa também a olhar para o exterior. Tem o Brasil, tem, lógico, a gente tem grandes, importantes outras fontes de investimento no Brasil, mas o brasileiro tem olhado muito para o exterior. O brasileiro ainda tem um pouco de preconceito em ter medo, né? Tem um pouco de medo de colocar meu dinheiro numa corretora no exterior e tudo mais. O que você pode dizer para esse brasileiro que tem ainda esse receio, esse medo, sobre a segurança, que talvez ele não saiba, mas muitas vezes o capital dele está mais seguro no exterior do que no próprio Brasil, né? Sim, eu sendo muito sincero, eu nunca vivi no Brasil, não, só recentemente, há coisa de 2, 3 anos, é que comecei a ter um contacto mais direto com a realidade brasileira. Eu não consigo perceber exatamente como é que o Brasil funciona tão bem como o Márcio. Aquilo que eu vejo, e pelo menos do feedback que eu tenho, é que o brasileiro tem realmente algum receio, porque não conhece, de pôr o dinheiro lá fora. Mas depois abre a conta na Clear ou nas outras corretoras em que a plataforma cresce todos os dias. Então qual é que é o meu maior perigo? É transferir o dinheiro para, se calhar, para o maior banco australiano, ou ter uma conta numa corretora em que todos os dias há um break, um crash da plataforma. Provavelmente o meu risco maior é, sim senhor, o meu dinheiro continua no Brasil, mas tenho o problema de não conseguir operar com qualidade no mercado. E eu acho que é importante perceber isto, os dois pesos. Existe um risco, mas existe um risco interno. Sim. Cada vez mais o Brasil está-se a preparar para conseguirmos facilmente transferir capital lá para fora. E um exemplo recente, e que nós já falámos sobre isso, que é empresas como, por exemplo, o Remessa Online, com que nós trabalhamos bastante com o Remessa, que facilmente permite as transferências lá para fora. Nós, por acaso, agora estamos a fazer uma parceria com o Remessa, precisamente para o cliente brasileiro conseguir, de um dia para o outro, transferir o dinheiro para o nosso banco australiano e, no próprio dia também, executar o levantamento para a própria conta do Remessa, que demora só um dia. Portanto, cada vez mais está a existir uma preparação de infraestrutura que vai permitir ao cliente brasileiro conseguir fazer a transferência lá para fora. Qual é o problema que se coloca aqui? A especulação sobre o valor do dólar face ao real. Tu dizias há pouco, nos últimos anos nós aqui ganhávamos 20% sem fazer nada. Certo, mas e qual é que quanto é que era a inflação no Brasil? Sim, era alto. Ainda assim ganhava bem, né? Mesmo com a inflação mais alta, né? Se a inflação for superior ao juro, então eu estou a perder dinheiro todos os anos. Não era esse o caso. Não Mas era esse o caso. A gente tinha a uma inflação, realidade... vamos dizer, a inflação alta para a gente começou nos anos já de real, vamos dizer, 7% no ano era uma inflação alta. Então você ainda tirava 7% líquido, vamos colocar assim, né? Certo. E quanto é que a moeda desvalorizava face ao euro ou ao dólar? A moeda desvalorizou sempre desde a abertura do Plano Real, que ela começou com R$1 e hoje a gente está em 4 e pouco. Só que vem acelerando a desvalorização. Nos últimos 2 anos houve uma aceleração da desvalorização. Na primeira vez que o presidente Lula foi eleito, houve um pico,
mas foi porque tinha as questões de medo do mercado e tal. E depois, o Brasil começou a enfrentar essa crise de 2017, 2016 para cá, e aí o dólar vem ganhando cada vez mais frente ao real. Na verdade, isso tem acontecido, acho que outras moedas também, né? Mas isto significa que se o brasileiro não tivesse investido num produto, seja de renda fixa, seja de renda variável, mas apenas colocasse o seu capital em dólares como ativo de refúgio, já estava bom demais, né? Muito provavelmente, sem querer, já estava com uma maior rentabilidade do que se investisse num produto de renda variável ou de renda fixa até. Essa é uma questão interessante. Eu sempre bato nesse ponto, que às vezes o cara fala para mim, mas eu vou mandar dinheiro agora que o dólar tá caro. Eu falei, mas você vai esperar o quê? O dólar chegar a 5, a 6? E tem outra coisa. Minha opinião, eu acho que você ter investimentos em moeda forte é sempre melhor do que na sua própria moeda. Né? É mais seguro, sem dúvida. Aliás, há uma coisa interessante que é, e isto remete-nos à correlação dos vários ativos que existem. O iene está contrariamente, neste caso, correlacionado com os índices norte-americanos. Significa que se o SP500 sobe, o iene desvaloriza. Se o SP500 cai, o iene ganha força. Porquê? Porque o iene é uma moeda forte, é um ativo de refúgio. Significa que se eu tiver muito dinheiro em índice americano, se eu acho que ele vai cair, eu vou movimentar esse capital para iene, protegendo assim o meu capital. Ora, o brasileiro está cada vez mais a começar a perceber esta mecânica e, portanto, está a tirar o capital de real e indo aos poucos comprando dólar. Na minha opinião, eu não moro no Brasil, mas se eu estivesse no Brasil, a minha atuação no mercado seria, em vez de comprar ações brasileiras, porque são altamente especulativas e não existe um racional muito grande por trás da performance de uma ação como existe na América, eu, em vez de ir comprando ações, eu ia comprando dólar. Ia piramidando as minhas compras de dólar, fazendo um preço médio a comprar dólar. Quem o tivesse feito nos últimos 5 anos, certeza que protegendo o seu dinheiro, estaria mesmo assim a ter uma maior rentabilidade face a ter investido num outro produto mais especulativo, em que aí do outro lado podia perder. Só para você ver, os fundos cambiais no Brasil, todos deram acima de 20% nesse ano já. Muito mais do que a taxa de juros. Muito mais do que qualquer outro produto. Não, qualquer outro. Muito mais qualquer outro. Não é só o fundo cambial em dólar. Né? Então, protegendo o dinheiro. Uhum. E estão protegidos. É verdade, protegendo, né? Portanto, uma coisa assim, que ele também tem que se citar, é que o cara não precisa ter uma conta em dólar, né? Especificamente. Se ele quiser, pode ser em euro, né? Pode ser em AUD até, dólar australiano, pode ser em euro, pode ser em libra. Por que uma corretora na Inglaterra ou na Europa pode abrir conta de clientes em várias moedas e no Brasil a gente não consegue isso? É só porque são estrangeiros? Não, o brasileiro pode abrir conta noutras moedas, não tem problema nenhum. Não, mas não do Brasil, entendeu? Nas nossas corretoras somente em real. Dentro do Brasil, é isso? Mas brasileira. Nas corretoras brasileiras só pode ser em real. Por que uma corretora na Inglaterra, por exemplo, pode abrir em libra, em dólar, em euro? Porque eu posso ir ao meu banco aqui em Portugal e dizer assim, olha, eu quero abrir agora uma conta de depósito a prazo em dólar, porque existe essa permissão. Experimente ir ao Banco do Brasil ou qualquer outro banco pedir para abrir uma conta em dólar. Então o problema é com a gente aqui mesmo, né? Dá para abrir? Eu consigo abrir uma conta em dólar? Você que é estrangeiro, sim. Não, se eu fosse brasileiro, eu conseguia ir ao Banco do Brasil. Não tem essa possibilidade. Ou a corretora também não pode. Ah, tá. É porque o brasileiro também, nossa legislação não permite, né? Exatamente. E eu vou sendo sincero porque eu não estou 100% por dentro da legislação e regulação brasileira, mas o racional é este. Se enquanto pessoa eu não posso ter uma conta bancária em dólar, a empresa... Não pode. Só quem é estrangeiro é que pode. E falando em Brasil, vocês que chegaram forte no Brasil nos últimos tempos, eu acho que vocês perderam uma grande oportunidade que era de financiar um time de futebol como o Flamengo, hein? Agora vai ficar caro.
Nós tivemos essa oportunidade em Portugal, numa equipa portuguesa, não fizemos esse negócio. O Jesus ligou-me a perguntar se nós queríamos patrocinar a parte da frente da camisola do Flamengo, só que eu disse que não, porque não acreditava que ele ganhasse a Libertadores, mas ele realmente é Eu muito vou bom. falar, vai ficar mais caro porque a gente vai ganhar o Mundial também, né? Exatamente. É contra quem? É contra quem ganhou a Champions? Não, porque tem os dois times principais, seria o Flamengo e o Liverpool, né? Que vai ser. É o Liverpool, exatamente, é o Liverpool. Não ganha. E na verdade, vamos considerar o Liverpool um time melhor, né? A gente quer que eles é que tenham a preferência, pra gente chegar de bandido nesse negócio aí, né? No fundo vai ser uma Infinox contra XP. E assim, falando ainda de Brasil, e assim, está quase acabando nosso tempo, mas o que você pode contar para a gente de novidades da Infinox como produtos, não apenas para brasileiros em si, mas o que vocês têm preparado aí para 2020 que você pode nos contar, né? 2019 foi um ano de reorganização da empresa por causa nós abrimos muitos escritórios pelo mundo. Em 2019 abrimos Portugal, que para os brasileiros é obviamente muito importante, porque finalmente conseguem ter uma corretora que tem presença em Portugal, que tem uma facilidade de comunicação muito grande, que consegue ter uma equipa que consegue comunicar de uma forma muito fácil. Abrimos escritórios no Egito, abrimos escritórios na África do Sul, tivemos novas regulações que conseguimos ser aprovados, como é o caso da África do Sul, que é uma boa regulação e muitas corretoras estão a ir para lá. Abrimos na Nigéria há 2 meses atrás também. Estamos a apostar muito forte em África, porque é um continente que aos poucos está cada vez a libertar-se mais a nível de sofisticação financeira, cada vez mais. Eu por acaso não tinha essa noção. Nem eu tenho. E agora sim percebo que a realidade, e dou-te um exemplo, primeiro dia em que a Infinox abriu na Nigéria, $1 milhão de depósitos, só no primeiro dia. Foi tanto que o próprio Banco Central bloqueou as nossas contas, porque achava que nós estávamos a fazer lavagem de dinheiro. Quando na realidade estávamos apenas a aceitar capital dos clientes, porque precisavam depositar para operarem. Portanto, existe realmente ali grandes oportunidades. Então a empresa está a diversificar muito em termos geográficos. Vamos abrir também no Kuwait. Também abrimos uma equipa na Índia, apenas para back-office, portanto para a execução da abertura de contas pelo mundo inteiro, para ser mais rápido. Ou seja, houve um investimento geográfico muito forte da empresa. 2020 vai ser, em vez de, não vai ser uma diversificação geográfica, mas sim de produto. Portanto, nós temos uma plataforma própria, que é a IEXO, que está em fase ainda de implementação, embora os clientes já possam abrir contas e testar, tem acesso direto aos futuros. Vamos muito provavelmente, agora nos primeiros meses, introduzir a MT5. Vamos fazer uma alteração total na área de cliente. Já fizemos aos sites, que agora os websites estão iguais, tanto no .bs como no .com, estão mais limpos, mais bonitos, mais fácil acesso. Estamos a fechar muitas parcerias com, por exemplo, uma delas é o Remessa Online, para facilitar aos brasileiros as transferências, tanto para dentro da corretora como para fora. Estamos a fazer o mesmo para outros países na América Latina. Vamos abrir uma sucursal também na América Latina. Estou em conversações já com o regulador chileno, para irmos para Santiago do Chile e ter uma presença, já que não podemos estar no Brasil, mas ter uma presença no Chile. Vamos lançar o nosso produto de research, que é o IEX Research, também no início do próximo ano. Este sim destinado ao cliente brasileiro, onde vamos ter muito conteúdo, e espero também que o Márcio possa participar, tal como os nossos outros amigos que conhecemos aí no Brasil. Perfeito. Portanto, há muitas novidades que estão para vir, muito trabalho, e a empresa neste momento teve um problema, em 2019 teve um problema grande, que foi muitas oportunidades a surgirem e pouco músculo, ou seja, não tínhamos gente suficiente para o crescimento que estávamos a ter. Uhum. Conseguimos estabilizar, reorganizámos internamente. Uma das medidas foi, por exemplo, o Vítor ter ido para Londres, o Vítor Kotowski. E portanto agora sim estamos preparados para o crescimento que esperamos em 2020 ter e que nos difere muito das outras corretoras lá fora.
Eu achei interessante, assim, só porque você citou vários países ali, você citou o Egito, por exemplo, mas vocês não têm presença em Israel, né? Em Israel não temos. Por que escolheram Egito e não Israel, assim? Só porque mesmo na mesma região? Olha, o Egito é um país que permite solicitar clientes por todo o Magreb, ou seja, Marrocos, Tunísia, Argélia. Permite também fazer um contacto com o Kuwait e com o Dubai, onde há muito dinheiro. Para vocês terem uma noção, um escritório com 10 pessoas no Dubai custa mais ou menos qualquer coisa como $300 mil mês. Nossa, que É isso? muito caro. No Egito, Que absurdo. no Egito, exatamente a mesma equipa custa $20 mil. Caramba, eu tô chocado. Existe aqui uma discrepância muito grande. Nós vamos abrir no Kuwait, em princípio já no início do primeiro trimestre do próximo ano. E portanto aqui o principal foi localizarmos geograficamente para agora conseguirmos crescer nessas zonas geográficas. Ou seja, a África do Sul, abrir Nigéria, abrir muito provavelmente vamos também para o Quénia, abrir no Egito para depois poder abrir no Kuwait, abrir também no Paquistão. Estamos também em conversações, não devia estar se calhar a dizer isto, mas é informação confidencial. Mas existe uma diversificação muito grande de portfólio geográfico que a empresa fez e que procuramos agora consolidar em 2020. Coreia do Norte, vocês não estão querendo ir, não, né? Coreia do Norte, infelizmente, não nos deixam, só deixam outras corretoras lá irem, a nós não nos deixam. Não sabia nem que tinha corretora na Coreia do Norte, agora que você falou. Claro que não tem, é impossível no Coreia do Norte. Vamos abrir em Cuba, na Venezuela. Se o cara deixar isso aí, os caras começam a levar dinheiro embora, na verdade, né? Só há um cliente na Coreia do Norte, que é um Kim exatamente. Só há um. E que mesmo assim seria muito bom cliente. Se ele quiser abrir conta e tiver a ver aqui o nosso vídeo, já sabe. Eu até acredito que ele deve ter umas contas abertas em outros lugares com passaporte falso, né? Certamente, nem precisa ele já usou um passaporte brasileiro, não sei se você já viu essa história. Ele é brasileiro? Não, ele usou um passaporte brasileiro para ir nos Estados Unidos, eu acho, né? De certeza. Teve uma história dessa aí que eu vi no programa brasileiro falando sobre isso. Acho que ainda foi apoiar o Flamengo na final da Libertadores. Acho que o vi por lá. Sim, nem sempre o apoio vem dos melhores lugares, né? Mas a gente aceita, né? De qualquer forma, né? Tiago, então assim, eu acho que deu nossa hora. A gente teve uma hora aqui. Assim, muito obrigado mesmo, cara, pela sua presença. Aqui. E deixa uma última mensagem aí para o pessoal que vai ver esse podcast. Olha, acima de tudo, continuar a confiar no nosso trabalho. Acredito que estejamos a fazer um trabalho diferenciador face ao que as outras corretoras fazem, nomeadamente neste contacto que temos com os nossos parceiros, na transparência que temos. Como é óbvio, em todas as empresas e todos os negócios há problemas, há sempre situações menos boas, mas o importante é saberem que nós estamos cá para resolver esses problemas e para ajudar naquilo que for preciso e, acima de tudo, confiar, terem uma corretora em quem possam confiar, coisa que hoje em dia é muito difícil de se encontrar, seja neste mercado, seja em qualquer outro. Acho que a confiança é sempre o mais importante, acima de tudo, e a transparência. Isso é verdade, gente. Então, você que está nos ouvindo aí, eu quero agradecer a sua audiência. Muito importante para a gente que você compartilhe esse conteúdo. Se você esse conteúdo vai estar também no YouTube. Então, se você está assistindo pelo YouTube e você tiver algum comentário a fazer, deixe seu comentário aqui na área específica para isso. Muito obrigado pela presença do Tiago mais uma vez. Está lá em Portugal, né? Aliás, você é português mesmo, né? Eu sou mesmo português. Português de Portugal. Português de Portugal mesmo, né? Mas se tudo correr bem, em fevereiro vou aí visitar-vos. Vai ser um prazer receber você aqui no Brasil, com certeza. Os brasileiros, nós estamos cada vez mais abertos aí, né, ao mundo exterior, essa troca de informação, essa troca de... Aí diria Curitiba jogar paintball com vocês. Ainda tem isso lá, né? Verdade, paintball lá tá bombando. Vai ter em fevereiro de novo, hein? Marca aí que em fevereiro vai ter de novo. Provavelmente lá estarei, no Momento Experience. Então é isso, galera. Muito obrigado. Você que nos ouviu nas outras redes aí, obrigado pela sua audiência também. E a gente se vê no próximo Trendline Podcast, né? Vocês que acompanham a gente aqui ao vivo também. Muito obrigado aqui na gravação. E até a próxima. Um abraço.